E o Flamengo já tem o sim de um centroavante para o lugar de Pedro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre as tratativas com Tati Castelhanos, velho desejo do Palmeiras. Preciso te atualizar também sobre Caio Jorge, depois de comprar Gerson e fazer proposta por Richard Rios, o Zenit tem interesse na contratação do centroavante do Cruzeiro. Notícia péssima para o São Paulo envolvendo o Rian Francisco. Te atualizo também sobre o Corinthians, que conseguiu na justiça um perdão, ainda que temporário, de uma dívida de 300 milhões de reais. Para completar, Jorge Jesus pede lateral esquerdo do Flamengo. O Palmeiras contratando um meia que chegou a fazer testes no Barcelona. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações e contar que criamos um grupo do Telegram com mais de 11 mil inscritos, só falta você e o mais importante, por lá a gente vai dar várias dicas ao longo de todos os dias, de palpites e sugestões que você precisa fazer para aumentar suas chances de ganhar. Para participar é super simples e de graça. Tem link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Você clica em qualquer um deles, vai abrir a página do Telegram, passe a seguir a gente e não esqueça de deixar ativadas todas as notificações. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo pagou nessa terça-feira salários em carteira e direitos de imagem que estavam atrasados. Promessa havia sido feita na semana passada, a quitação precisaria acontecer até essa quarta-feira, até essa terça-feira e está tudo resolvido. Pagamentos antes da viagem para a Colômbia, onde o Atlético enfrenta o Atlético Bucaramanga por conta dos playoffs da Sul-Americana. Só para completar sobre o Galo, outra informação importante, surgiu nessa terça-feira a notícia de que o Atlético tem interesse na contratação de Gabriel Moscardo, volante revelado pelo Corinthians e que pertence ao PSG, mas a chance desse negócio avançar é muito pequena. A ideia do Moscardo é continuar na Europa e não faltam interessados. Ajax, Sevilha e Betis hoje são os principais favoritos. Bora falar que John Arias aceitou uma oferta do Wolverhampton para ganhar menos na Inglaterra do que fatura nesse momento no Fluminense. Vale a lembrança de que ele teve direito a um belo aumento salarial no Flu recentemente, o que fez dele o jogador mais bem pago do clube. Para se mudar para a Premier League, a vontade é tanta que o Arias aceitou uma oferta menor. É importante lembrar que os descontos na Premier League também são maiores, o que justifica essa diferença. O negócio só não foi fechado ainda, porque o Fluminense tenta morder uma fatia do Patriotas, que é dono de 50% dos direitos econômicos. A tendência é que o Wolverhampton apresente nas próximas horas uma oferta um pouco melhor. Já o Bayer Leverkusen está no Rio de Janeiro, desembarcou na manhã dessa terça-feira para iniciar sua pré-temporada no Rio. E a primeira atividade foi ir à praia da Barra da Tijuca. Jogadores foram filmados e fotografados por lá. Preparação dessa pré-temporada será feita no Ninho do Urubu, com direito a um amistoso programado contra o time sub-20 do Flamengo. Thiago Almada, jogador que passou pelo Botafogo e estava no Lyon, é novo reforço do Atlético de Madrid. O anúncio foi confirmado nas últimas horas e a curiosidade se deu porque o Atlético de Madrid anuncia a compra junto ao Botafogo, embora todo mundo saiba que ele havia se transferido para o Lyon, só não foi registrado no clube francês por conta de todos os problemas envolvendo John Textor e as finanças do clube. A saideira do giro de notícias, Tite, ex-técnico da seleção, recebeu o convite para treinar o Fortaleza no lugar de Juan Pablo Vojvoda. O Tite agradeceu o convite, mas afirmou que ainda não tem condição de voltar a trabalhar. Preciso te atualizar agora sobre o Santos, que estipulou um valor para iniciar as obras na Vila Belmiro. Só para recapitular essa história, o Santos e a W Torre firmaram um acordo para uma grande reforma do estádio, que vai passar até a capacidade para 30 mil pessoas. Mas essa obra só se inicia depois que o Santos arrecadar cerca de 600 milhões de reais. Esse dinheiro precisa vir com vendas de camarotes e cadeiras cativas. É só importante contar que hoje o principal parceiro comercial de Marcelo Teixeira, presidente do Santos, é o pai do Neymar. E o pai do Neymar prefere a construção de um estádio na Praia Grande. Até por isso, tô para dizer para vocês que eu desconfio
que esse projeto com a W Torre não saia do papel. Hora de falar sobre o Botafogo, que contratou um lateral direito. Trata-se de Cadu, jogador que pertence ao Remo e chega por empréstimo com opção de compra de 5 milhões e 200 mil reais. Atleta que tem sido um dos grandes destaques do Remo, que disputa a Série B, embora no Botafogo ele chegue inicialmente para atuar pelo Sub-20. Se prosperar, deve ser promovido ao time principal. Fogão que ainda negocia a contratação de Dantas, zagueiro de 21 anos de idade, do Novo Horizontino, a proposta de 8 milhões de reais. Novo Horizontino aceita, mas quer a transferência do Dantas apenas depois da Série B. O Botafogo prefere ter o jogador por agora, até porque negociou recentemente o Jair com o Nottingham Forest. A saideira sobre o Botafogo, Cuiabano, que foi alvo do Brighton e do Nottingham Forest, deve permanecer no clube. As ofertas, que giraram na casa dos 5 milhões de euros, foram consideradas por John Textor muito baixas. Preciso te atualizar agora sobre o Palmeiras, que contratou um meia de 16 anos de idade, que chegou a fazer recentemente testes no Barcelona. Eu me refiro a Roraima, apelido de Vitor Dias Chaves, jogador de só 16 anos de idade, que pertence ao Ibrachina. Na edição dessa temporada da Copa São Paulo de Juniores, ele foi o autor do gol com menos idade. Ele fez um gol com 15 anos e 10 meses, atleta que pertence a um time de São Paulo chamado Ibrachina. Esse time fica na Moca e se especializou na formação de atletas da base. O Palmeiras chegou a ter o Roraima antes da transferência desse atleta para o Ibrachina. Acabou que ele não ficou no Palmeiras, foi para o Ibrachina, se destacou, chegou a fazer testes no Barcelona, mas acabou não ficando por conta da idade. O Palmeiras acertou contrato de empréstimo de 1 temporada e meia com opção de compra. A saideira sobre o Verdão, Ramon Sousa, foi registrado no boletim informativo diário. Dessa maneira, fica à disposição do técnico Abel Ferreira, atacante paraguaio, contratado junto ao Nottingham Forest por 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão e meio de euros em bônus. Hora de falar sobre Jorge Jesus, que, para variar, quer contratar jogadores do Flamengo. O novo alvo é Ayrton Lucas, lateral esquerdo, contratado em 2022 e que já soma 186 partidas com a camisa rubro-negra. Bora explicar detalhes dessa história. JJ foi recentemente anunciado como o novo técnico do Al Nassr e tem carta branca para melhorar o time. Ele já indicou a contratação do Ayrton Lucas, embora o Flamengo ainda não tenha sido procurado. O contato até esse momento se baseou em uma ligação feita a representantes do lateral esquerdo para entender as condições de um eventual negócio. O Ayrton Lucas chega em 2022, primeiro por empréstimo, junto ao Spartak Moscou. Na temporada seguinte é comprado por 39 milhões de reais. Seu contrato no Fla só se encerra em dezembro de 2027. E a ideia do Flamengo é não negociar o jogador, que é o mais jovem entre aqueles que disputam a posição de lateral esquerdo. Desde que foi contratado, o Ayrton Lucas soma 186 jogos, com 15 gols e mais 20 assistências. Você tendo Alexandro, Matiazinha e Ayrton Lucas, venderia o lateral ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu importante vitória nos tribunais, que pode garantir uma economia de quase 300 milhões de reais. É que a 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a cobrança de 298 milhões de reais em ISS feita pelo município contra o Corinthians. Esse valor se refere aos anos de 2015 a 2018. Decisão entendeu que as receitas com patrocínio, direitos de TV e mídia estática não configuram prestação de serviço tributável, o ISS. Dessa maneira, o Corinthians se vê livre de um pagamento extremamente grande para um clube que deve 2 bilhões e meio de reais. É o mesmo que dizer que essa dívida cai para 2 bilhões e 200 milhões. É importante lembrar, porém, que ainda há a possibilidade de uma instância superior definir esse caso. Inclusive, essa é a tendência de que, a partir dessa primeira decisão, o caso parta por uma instância maior e aí sim a gente tenha o veredito final. Só para completar, o noticiário corintiano, o Timão que enfrenta o Ceará, precisando vencer antes da partida contra o São Paulo, marcada para sábado no Morumbi. Hora de falar sobre o tricolor paulista. Rian Francisco só volta a jogar em 2026.
No treino dessa terça-feira, ele sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior, além de lesão no menisco do joelho esquerdo. A mais temida contusão, a do LCA, do ligamento cruzado anterior, acaba de atingir o atacante, que foi artilheiro da última Copa São Paulo de Juniores e também eleito o melhor da competição. Rian Francisco, que tinha a expectativa de que agora, sob um novo comando do São Paulo, ele pudesse jogar com mais frequência, até porque o Zubeldia não gostava muito do Rian Francisco. A expectativa é de que com o Hernan Crespo a coisa melhorasse, mas não será em 2026. A tendência é que o Rian Francisco volte a atuar apenas no Campeonato Paulista do ano que vem, isso se a cirurgia e toda a recuperação correrem dentro da normalidade. Atleta que fez 10 gols na Copa São Paulo de Juniores, desde que se tornou profissional, passou a disputar 16 partidas com 3 gols no time principal. A saideira sobre o São Paulo, o tricolor anunciou 27 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o confronto contra o Corinthians. No meio da semana, contra o Red Bull Bragantino, Lucas Moura segue de fora do time, ele está sendo preparado para retornar contra o Corinthians. A saideira do São Paulo, a tendência é que o tricolor busque no mercado mais um centroavante, até porque nesse momento volta a ter apenas 2 opções de Neno e André Silva, e a ideia é contar com pelo menos 3 centroavantes no time principal. Preciso repercutir agora a possibilidade de Caio Jorge virar reforço do Zenit, clube russo que fechou na semana passada a compra do Gerson, operação de 25 milhões de euros, e que fez nessa segunda-feira uma proposta de 30 milhões de euros por Richard Rios, agora pretende levar Caio Jorge, que vive fase espetacular e é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com a camisa do Cruzeiro. A Raposa assegura que até agora não foi contactada e que não tem interesse em negociar o atleta comprado na temporada passada por Alexandre Matos por 7 milhões de euros. Certamente as cifras hoje seriam bem superiores, até pela idade do Caio Jorge e pelo estilo goleador. Importante contar que o Caio também não pretende deixar o Cruzeiro, especialmente para se mudar para o Zenit. Ele entende que se continuar jogando e fazendo sucesso no futebol nacional, tem mais chances de ser convocado para a seleção brasileira, seu grande objetivo no momento. Só para resgatar uma informação importante, no mês de maio, o Bayer Leverkusen chegou a mandar um olheiro para o Mineirão para assistir ao atleta de perto. Só para completar, importante contar que o Cruzeiro não precisa de novas vendas para atingir qualquer meta de vendas de atletas nessa temporada, até porque tem sob o seu comando o Pedro Lourenço, dono de uma fortuna estimada em mais de 8 bilhões de reais. A saideira desse vídeo: o Flamengo já conseguiu o sim de Tati Castellanos, atacante argentino de 26 anos de idade, que pertence a Lazio e foi por bastante tempo um alvo do Palmeiras. Verdão tentou contratá-lo quando o Tati Castellanos fazia sucesso no futebol dos Estados Unidos. Não houve acordo e o argentino acabou se mudando para a Europa. Primeiro para jogar no Girona e desde 2023 com a camisa da Lazio. O Flamengo busca um centroavante, até porque sabe que o Pedro está de saída. Posso assegurar para vocês que entre Flamengo e Tati Castellanos já existe um acordo em relação a salários, direitos de imagem, luvas e também o tempo de contrato, mas o Flamengo tem esbarrado na pedida da Lazio. O clube italiano quer algo na casa dos 25 milhões de euros, exatamente o mesmo valor a que teve direito o Flamengo com a transferência do Gerson para o Zenit. Por essas cifras, não haverá negócio. O Flamengo tenta convencer a Lazio a reduzir a pedida ou ficar com um percentual de uma venda futura, imaginando que o Tati Castellanos possa se valorizar no futebol nacional. Jogador que foi artilheiro da Major League Soccer em 2021, com 22 gols em 35 partidas. Castellanos surge no futebol chileno com a camisa da Universidade do Chile, passa pelo City Torque do Uruguai, vai para o New York City, defende o Girona e desde 2023 é atleta da Lazio. São 288 jogos como profissional, com 98 gols e 42 assistências. O que você pensa sobre Tati Castellanos no Fla? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de virar membro do nosso grupo no Telegram. Você não vai gastar nada e vai receber as melhores dicas para saber como apostar. Combinado? Abraço para todos, tchau!